O espetáculo do sorriso eterno. A maldição do palhaço de Ravenwood. A cidade de Ravenwood era pequena, mas lembrada pelos seus próprios habitantes como um lugar onde o tempo parecia andar devagar. As ruas estreitas eram iluminadas por postes antigos que mal cumpriam sua função, lançando sombras alongadas e retorcidas que pareciam ter vida própria. No outono, quando as folhas secas se acumulavam pelas calçadas e o vento assobiava entre os becos, a sensação de isolamento aumentava. Era nesse cenário que as histórias de um palhaço começavam a circular. Ninguém sabia ao certo de onde vinham os boatos. Uns diziam que era uma lenda urbana, outros juravam ter visto com os próprios olhos. O que todos tinham em comum era a descrição. Um palhaço alto, de roupa desbotada, com maquiagem borrada e um sorriso exagerado, pintado de vermelho, que nunca desaparecia. A primeira ocorrência registrada oficialmente aconteceu numa noite de outubro, quando uma menina chamada Emily Carter desapareceu a caminho de casa. Tinha apenas 8 anos e costumava passar pela praça central para encurtar o trajeto. Testemunhas afirmaram que ela parou diante de um balão vermelho que balançava no vento, preso a um banco de madeira. Ao se aproximar, viram um homem vestido de palhaço sair das sombras. Depois disso, ninguém mais viu Emily. A polícia procurou durante semanas, mas a única pista era o balão, que reaparecia em lugares diferentes da cidade, sempre em locais onde crianças costumavam brincar. Nenhum vestígio de sangue, nenhum sinal de luta. Apenas silêncio e aquele objeto infantil que, de repente, se tornara um presságio de terror. Muitos acreditavam que o palhaço estava ligado a um circo que havia passado por Ravenwood décadas antes. O Circo Mirabilis foi famoso por suas apresentações grotescas, onde artistas deformados e números bizarros atraíam multidões. Um incêndio misterioso destruiu as tendas em uma única noite, e todos os artistas desapareceram sem deixar rastros. A lenda dizia que um dos palhaços sobreviveu e jurou vingança contra a cidade que riu de suas desgraças. Nos anos seguintes, estranhos desaparecimentos sempre coincidiam com a época do aniversário do incêndio. Mas como ninguém conseguia provar nada, a história foi virando sussurro de bar. Algo contado apenas para assustar crianças. Até Emily. Foi então que Daniel Moore, um jornalista em busca de histórias sombrias, decidiu investigar. Ele trabalhava em uma revista online especializada em lendas urbanas e acreditava que poderia transformar o caso em algo que viralizasse. Munido de sua câmera e gravador, passou noites inteiras na praça central, esperando ver o tal palhaço. Durante semanas nada aconteceu. Até que, numa madrugada chuvosa, Daniel encontrou algo que o fez gelar. No meio da praça, havia dezenas de balões vermelhos presos aos bancos e postes. O vento fazia com que se chocassem uns contra os outros, criando um som incômodo. No centro da praça, sentado de costas, estava uma figura: o palhaço. Daniel descreveu a cena em seu diário, encontrado dias depois. Ele não se moveu quando me aproximei. A maquiagem escorria como se tivesse chorado lágrimas negras. O sorriso pintado parecia maior do que o rosto humano poderia suportar. E então ele virou lentamente a cabeça. Não havia olhos, apenas escuridão. O jornalista desapareceu naquela mesma noite. Sua câmera foi achada caída no chão, e a última gravação mostrava apenas balões estourando sozinhos, um por um, até restar silêncio. Depois do sumiço de Daniel, os desaparecimentos aumentaram. Não eram apenas crianças. Adultos também começaram a sumir. Alguns moradores afirmavam ouvir risadas abafadas no meio da noite, ecoando entre as casas. Outros relatavam acordar com marcas de tinta vermelha nas paredes, sempre desenhando o mesmo símbolo. Um sorriso largo, grotesco, quase uma ferida. As autoridades de Ravenwood tentavam manter a calma, mas o medo se espalhava rápido. Pessoas deixaram a cidade, fechando lojas e abandonando casas. O comércio faliu, e Ravenwood tornou-se praticamente um lugar fantasma. Mas nem todos fugiram. Um grupo de jovens decidiu enfrentar a lenda. Entre eles estava Sarah Williams, amiga de infância de Emily. Sarah nunca superara o desaparecimento da amiga e acreditava que o palhaço ainda podia estar mantendo suas vítimas em algum lugar. Com outros 3 amigos, planejou uma incursão noturna até as ruínas do antigo Circo Mirabilis, localizado na floresta a poucos quilômetros da cidade. A floresta de Ravenwood era densa, com árvores que se contorciam como se quisessem expulsar intrusos. O vento fazia os galhos rangerem, lembrando passos ou sussurros.
O grupo caminhava com lanternas, mas a escuridão parecia engolir a luz. Depois de horas, chegaram a uma clareira onde ainda restavam destroços do circo. Pedaços de madeira carbonizada, ferragens retorcidas, restos de tendas desbotadas. No centro, havia uma estrutura improvisada, como uma barraca feita de trapos coloridos. E diante dela, balões vermelhos presos ao chão com cordas finas. Sarah sentiu um frio percorrer sua espinha. De dentro da barraca, ouviu-se o som de um brinquedo antigo, uma caixinha de música tocando uma melodia de circo desafinada. Os jovens se entreolharam nervosos. Então a lona se mexeu e o palhaço saiu. Ele era mais alto do que todos imaginavam. Sua roupa parecia costurada com pedaços de tecidos diferentes, manchada e rasgada. O rosto era uma máscara grotesca, maquiagem borrada, nariz vermelho gasto e aquele sorriso imenso, pintado como uma ferida aberta. Os jovens tentaram correr, mas o palhaço não se moveu. Em vez disso, balões começaram a estourar ao redor deles, sozinhos, cada explosão acompanhada de um riso distante. Um a um, os amigos de Sarah desapareceram na escuridão, sugados por uma força invisível. Ela ficou sozinha diante da criatura. O palhaço inclinou a cabeça para o lado como se a estudasse. Então, levantou um dedo coberto de luva branca suja e apontou para ela. Sarah ouviu uma voz dentro da própria mente. Você veio procurar sua amiga. Ela ainda ri comigo. A barraca atrás dele começou a se mover. Do interior, vozes infantis ecoavam, misturadas a gargalhadas distorcidas. As sombras projetavam figuras de crianças dançando em círculo, presas a um espetáculo eterno. Sarah tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. A última coisa que lembrava antes de perder a consciência era o rosto do palhaço se aproximando lentamente, o sorriso crescendo até quase engolir todo o seu campo de visão. Quando despertou, estava de volta na praça central de Ravenwood, sozinha. Mas algo estava errado. Suas roupas estavam manchadas de tinta vermelha e nas mãos segurava um balão. Um sussurro ecoava em sua mente. Agora você também faz parte do espetáculo. Naquela noite, novos desaparecimentos foram registrados. Pessoas diziam ter visto duas figuras de palhaço andando juntas pelas ruas escuras. Um com o sorriso pintado de vermelho e outro, uma jovem com lágrimas borradas no rosto e olhos vazios. A cidade mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. E os balões vermelhos continuaram a aparecer. A notícia do desaparecimento dos 3 jovens que acompanharam Sarah correu pela cidade como um vírus. As famílias, já assombradas pelo silêncio das ruas, trancavam as portas antes do anoitecer. Alguns moradores afirmavam ter visto 2 figuras de palhaço rondando os becos. Um deles o antigo e grotesco, e o outro, uma jovem de cabelos longos, rosto pintado, com olhos negros que brilhavam na penumbra. Poucos ousavam sair de casa, mas ainda assim, os balões continuavam a aparecer. Na manhã seguinte ao desaparecimento, dezenas deles estavam presos nos portões do cemitério da cidade, amarrados com fitas desbotadas. A brisa fria os fazia balançar de maneira irregular, como se pulsassem em um ritmo invisível. Alguns moradores juraram que, ao estourarem um desses balões, ouviram risadas infantis ecoando em seus ouvidos. Foi nesse momento que Michael Harris, um antigo policial aposentado, decidiu agir. Ele já carregava seus próprios traumas. Havia participado das buscas pela pequena Emily anos atrás e nunca se perdoara por não encontrá-la. Agora, com a volta dos desaparecimentos, sentia que o mal estava crescendo e que não era apenas uma lenda. Michael tinha o hábito de gravar suas próprias reflexões em um gravador de bolso. Numa das fitas encontradas mais tarde, sua voz trêmula dizia: "Eles não são apenas vultos. Eu vi. Os olhos dela eram os mesmos da menina que vi brincar na praça anos atrás. Sarah não existe mais, mas algo dentro dela ainda lembra quem foi." Naquela mesma noite, ele decidiu seguir os balões. A trilha começou na praça central e se espalhava pelas ruas estreitas. Cada poste, cada esquina, tinha um balão vermelho amarrado, formando uma espécie de caminho macabro. Michael seguiu a sequência, apertando a lanterna contra o peito, a respiração pesada no silêncio da madrugada. O percurso o levou até a floresta, a mesma onde ficavam as ruínas do Circo Mirabilis. Mas algo havia mudado. Onde antes havia destroços queimados, agora se erguia uma tenda nova, gigantesca, colorida e vibrante como se tivesse sido erguida naquela noite. O tecido parecia molhado, escorrendo líquido escuro que pingava e se misturava à terra. E à entrada estavam eles. O palhaço original com seu sorriso infinito e Sarah,
com maquiagem borrada e olhar vazio. Ambos seguravam cordas, e ao puxá-las, dezenas de balões vermelhos flutuaram para o céu, refletindo a luz pálida da lua. Michael engoliu em seco. Sua mente dizia para correr, mas seus pés avançavam. Ao entrar, encontrou arquibancadas lotadas. Mas não de pessoas comuns. Ali estavam os desaparecidos de Ravenwood. Crianças, adultos, idosos. Todos vestidos como palhaços, imóveis, com os olhos pretos e sem expressão, rindo em silêncio. No centro do picadeiro, um palco de madeira rangia. Sobre ele, um enorme espelho oval estava apoiado, como uma janela para outro lugar. As superfícies refletiam, mas o reflexo não era o da realidade. Mostrava versões distorcidas da plateia, corpos que se contorciam, bocas que riam até se rasgar. O palhaço original levantou o braço, convidando Michael a se aproximar. Sarah caminhou até ele, segurando uma caixinha de música. Ao girar a manivela, a melodia de circo começou, desafinada e lenta. Michael, com mãos trêmulas, ergueu a arma que carregava. Atirou. O tiro ecoou dentro da tenda, mas não acertou nada. A bala atravessou o corpo do palhaço como se ele fosse apenas fumaça. No mesmo instante, todos os palhaços da plateia começaram a gargalhar em uníssono, um riso ensurdecedor que fez Michael cair de joelhos. Quando ergueu os olhos, viu Emily. A menina estava de pé ao lado do palhaço original, mas já não era uma criança. Seus traços haviam se transformado, como se ela tivesse envelhecido dentro daquele espetáculo. Seu rosto carregava a mesma maquiagem grotesca, e seus olhos negros e vazios refletiam a alma que havia se perdido há anos. Ela abriu a boca e falou, mas sua voz parecia vir de dentro da mente de Michael. Você nunca me encontrou, mas ele me achou. Agora eu pertenço ao riso eterno. O palhaço apontou para o espelho oval. A superfície começou a ondular, revelando um espaço além, uma escuridão profunda, onde figuras sem rosto dançavam em círculos. Balões flutuavam no ar, estourando sozinhos e liberando gritos em vez de estalos. Sarah aproximou-se de Michael e sussurrou com uma voz que já não era dela. Você também vai entrar? Ou vai assistir para sempre? Michael sentiu seu corpo ser puxado em direção ao espelho. As mãos invisíveis o arrastavam, e sua lanterna caiu no chão, quebrando-se em pedaços. Ele lutava, mas cada gargalhada da plateia o enfraquecia. O palhaço apenas observava, sorrindo. No último instante, antes de ser engolido pela escuridão, Michael conseguiu acionar seu gravador e deixou uma última mensagem. Se alguém ouvir isso, não sigam os balões. Eles não são apenas símbolos, eles são portais, e o espetáculo nunca acaba. O som do riso abafado foi a última coisa registrada. Dias depois, a casa de Michael foi encontrada vazia. Em sua mesa, havia apenas o gravador e um balão vermelho murchando lentamente. Ravenwood mergulhou em um estado de abandono completo. Os que restavam foram embora, e as ruas ficaram desertas. Mas todas as noites, quem se arrisca a passar perto da floresta garante ver, ao longe, o brilho colorido de uma tenda de circo, erguida e iluminada, mesmo que oficialmente não haja nada ali. E quando o vento sopra na direção certa, é possível ouvir o eco distante de uma caixinha de música, seguido por gargalhadas que nunca cessam. Décadas se passaram desde que Ravenwood foi oficialmente abandonada. As casas se deterioraram, o comércio virou ruína, e a floresta avançou sobre as ruas. Nos mapas, a cidade já não existia, mas os rumores nunca morreram. Motoristas que cruzavam a região juravam ver balões vermelhos presos a placas enferrujadas. Outros diziam ter ouvido risadas no vento, mesmo sem ninguém por perto. Foi esse mistério que atraiu um grupo de exploradores urbanos. Entre eles estava Clara Reynolds, documentarista que buscava lendas esquecidas para transformar em filmes independentes. Com 3 amigos, ela viajou até a área proibida, determinada a registrar cada detalhe do que restava da cidade. Ao atravessarem a estrada principal, encontraram a placa de boas-vindas de Ravenwood caída no chão. Nela, alguém havia pintado um sorriso vermelho, largo e grotesco. Clara gravava tudo narrando para a câmera. Esta é Ravenwood, a cidade fantasma. Mas dizem que à noite, o circo volta a se erguer. A equipe percorreu as ruas cobertas de folhas secas, lanternas iluminando janelas quebradas e brinquedos infantis abandonados. Um dos amigos encontrou um objeto peculiar. Um gravador antigo, enferrujado, ainda com uma fita dentro. Ao apertar o botão, uma voz rouca ecoou. Se alguém ouvir isso, não sigam os balões. Era a última mensagem de Michael Harris.
Naquela noite, o vento trouxe consigo um som distante, uma melodia desafinada de caixinha de música. Clara e o grupo seguiram o som, que os guiou até a floresta. E lá, diante dos olhos deles, estava a tenda. Não em ruínas, mas viva, colorida, vibrante, iluminada por tochas que nunca se apagavam. Balões vermelhos surgiam do chão como se brotassem da terra, formando um corredor até a entrada. A equipe, fascinada e aterrorizada, atravessou o caminho. Ao entrar, encontraram arquibancadas lotadas, não de cadáveres, mas de figuras imóveis, palhaços de olhos negros, sorrisos eternos. Entre eles, Clara reconheceu rostos em fotografias antigas que havia estudado. Os moradores desaparecidos de Ravenwood. No centro do picadeiro, 3 figuras os esperavam. O palhaço original, com seu sorriso infinito. Sarah, agora completamente deformada pela maquiagem que parecia gravada em sua pele. E Emily, crescida, mas ainda com os olhos negros, segurando a caixinha de música. O espelho oval estava de volta, refletindo uma realidade distorcida. Mas dessa vez havia algo diferente. Entre as figuras deformadas no reflexo, Clara jurou ver Michael Harris, ainda humano, batendo contra o vidro, gritando silenciosamente. O palhaço apontou para a equipe e a plateia começou a rir em uníssono, um som ensurdecedor que fazia o chão tremer. Balões estouravam sozinhos, liberando gritos agudos que penetravam na mente deles. Do espelho, mãos escuras surgiram, tentando puxar Clara e seus amigos. Enquanto os outros eram arrastados para dentro do reflexo, Clara lutou com todas as forças. Num ato desesperado, arrancou a câmera do tripé e a lançou contra o espelho. O impacto rachou a superfície, espalhando estilhaços de vidro que se espalharam como navalhas. O riso cessou por um instante. O palhaço gritou, um som inumano, enquanto a tenda inteira começou a desmoronar como se fosse feita de tecido vivo. A plateia de palhaços desabou, virando poeira negra. Sarah e Emily olharam para Clara com um misto de ódio e alívio. Por um segundo, seus olhos negros se desfizeram, revelando lágrimas humanas. Então tudo explodiu em escuridão. Clara acordou dias depois, sozinha, no meio da estrada, com a câmera destruída ao seu lado. Nenhum dos amigos foi encontrado. A floresta estava silenciosa, e da tenda não havia sinal. Ela retornou ao mundo exterior, contando sua história em entrevistas. Mas poucos acreditaram. Para muitos, era apenas uma cineasta em busca de publicidade. Anos depois, Clara nunca conseguiu dormir direito. Nas madrugadas, ouvia do lado de fora de sua casa o som de uma caixinha de música. E, às vezes, encontrava balões vermelhos presos ao portão. Certa noite, ao revisar fragmentos da gravação da câmera destruída, Clara congelou diante de um único frame recuperado. O reflexo do espelho quebrado. Nele via-se a plateia distorcida. E, no fundo, o palhaço ainda de pé, sorrindo. O espetáculo não havia acabado. Apenas esperava pelo próximo público.